Então, se eu estou analisando a mim mesmo, como diz a palavra, e eu estou baseado nas escrituras, e há algo que vai contra aquilo, para mim seria antiético, não faz parte da ética daquilo que eu acredito, né? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso ser flexível de um lado e do outro não. Eu não posso ter essa flexibilidade de me comportar em situações que somente agradam ao meu eu, né? Eu não posso fazer isso, porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso. Eu amo essa palavra. E a Bíblia diz ainda que ele se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elo da salvação na sua cabeça. E pôs o elo de salvação na sua cabeça. E salvação sempre é um tema que bagunça a mente de muitos, né? Alguns não aceitam a ideia, outros questionam, e você tem o direito de questionar, de falar, de pensar, né? Temos a liberdade para isso. Mas o Senhor, ele se cobriu de justiça e tomou vestes de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo como de um manto. Olha aqui, Isaías está dizendo que ele se cobriu de justiça, como se a justiça dele fosse um manto. E é essa ideia que tem que se passar para a gente, que nós temos que viver, que a ideia de que o nosso manto de justiça, de zelo, de cuidado, ele deve nos acompanhar por todos os campos. Eu sempre escuto alguém falando, de vez em quando, algum irmão fala que a lugares que você vai, que a sua pregação é você se comportar como um cristão. Ou seja, tem momentos que você não vai falar nada, mas a sua própria vida, ela centralizada na pessoa de Cristo, ela já é uma pregação. Às vezes é uma pregação melhor do que você abrir a boca, porque o seu comportamento mostra que você está vestido e revestido com esse manto de zelo. Então, como está o teu zelo? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? E Jeremias, ele continua no capítulo 35. Agora Jeremias vai dizer assim, o Senhor, ele elogia, né, o comportamento, o zelo dos recabitas em guardar os preceitos de seus pais. E ele faz a seguinte promessa assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste tudo conforme que vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. O Senhor está fazendo uma promessa ali, porque está vendo fidelidade. Está vendo que os filhos seguiram o caminho do pai e estão continuando trazendo a verdade guardada no coração, né? E a gente tem um exemplo bem visível, né? A gente se lembra quando lá em João, Jesus, ele mostra o zelo lá na casa de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus chega na casa do Senhor e está tendo comércio. E ele começa a mandar todo mundo embora. Isso aqui é a casa do meu pai, é casa de oração, lugar de adoração, né? Então ele começa a expulsar os cambistas que estão transformando a casa do pai em casa de negócio. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque nós não podemos negociar a fé. O lugar de adoração, ele não pode ser transformado em comercialização. Nós precisamos, exatamente, Veloso, né? Jude Veloso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso mesmo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu preciso saber que se a graça superabundou, agora eu tenho que viver com esse manto de zelo, né? Então, os discípulos, lembrando disso aí, lembram o que está escrito, João capítulo 2, versículo 17, eles lembram do Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo da tua casa me devorará.
Você pode ver que isso aí os discípulos, opa, lembra de uma coisa aqui, ó. O salmista falou assim: o zelo da tua casa me devorará. Como é que está a tua casa? O zelo, ele precisa estar atrelado a todo instante da nossa vida. Eu tenho por obrigação de fazer o meu melhor para agradar ao Senhor. Seja na minha vida pessoal, no meu comportamento, nas minhas vestes. Como assim? As minhas vestes também? Sim. As minhas vestes. Ou se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu vou andar de qualquer forma? Não, eu preciso cuidar desses detalhes também, né? E Paulo, já estou quase finalizando, Paulo, ele em Romanos 12:11, ele vai falar sobre o zelo que nós devemos ter pelo Senhor. E ele diz assim, ó, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então, ele está dizendo, olha, nós precisamos ser fervorosos, nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Então, nos remete, todos esses exemplos que nós estamos vendo aqui, é o que está acontecendo aqui em Números capítulo 25. E ele está dizendo, ó, portanto, dize, eis que me lhe dou o meu concerto de paz. E o Senhor agora está dando um concerto de paz, né, porque Finéias decidiu fazer diferente. Finéias viu algo de errado e... A paz do Senhor, Bruno. Boa noite aí, na paz do Senhor, Deus abençoe. E ele decidiu fazer diferente. Fazer diferente é uma decisão que eu posso fazer ou não. É eu querer, mas também agir, né? Então eu preciso tomar uma decisão. E Finéias pensou, disse, olha, eu não vou aceitar isso. Talvez alguém já tivesse chegado na tenda e tivesse visto coisa errada, como estava acontecendo. Provavelmente, talvez isso tenha acontecido. A Bíblia não me diz especificamente. Mas Finéias foi lá e disse, olha, eu não quero isso aqui dentro. E eu preciso tomar as providências agora, né? Eu preciso fazer isso aí agora, né? Então, uma boa noite, Otávio. Porque se eu não fizer agora, o Senhor vai levantar outra pessoa para fazer. Mas Ele lhe deu essa obrigação, esse zelo, esse cuidado, né? Então... 1 Coríntios capítulo 12, a Paulo, ele também aconselha a procurar com zelo os melhores dons. Então eu tenho que ser zeloso nos dons, naquilo que eu peço ao Senhor. E a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á. Vê um exemplo da decisão de Salomão, quando Deus lhe dá a oportunidade de pedir algo, e ele disse, Senhor, me dá sabedoria. Tá o próprio Deus, ele lhe dando a oportunidade de ele escolher algo, de tomar um presente para si, ele diz, eu quero a sabedoria, né? Eu quero sabedoria. Então, eu quero que você guarde isso. Zelo pelas coisas do Senhor. Eu quero que você saiba que você serve a um Deus zeloso, viu? Então, a igreja, ela precisa zelar por esse cuidado, ela precisa ter esse cuidado com a sua vida, porque você é um representante de Cristo, né? Quando você está se comportando como um verdadeiro cristão, você está pregando para o mundo dizendo, olha, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo e eu quero fazer diferente, tá bom? Então guarde esse zelo no seu coração, porque, e Paulo ainda continua dizendo, em 2 Coríntios capítulo 11:2, ele diz assim, ó, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. E ele está usando, né, usando uma expressão que está dizendo, eu estou vos apresentando como uma noiva virgem, assim é dada a seu esposo, né, pura, imaculada, sem pecado. E ele está comparando a igreja de Cristo. Olha, eu estou preparando vocês para que quando Jesus voltar, vocês estejam puros, bem cuidados, né? Então o Deus que nós estamos falando, Deus da Bíblia, ele é um Deus zeloso.